Olá, graça e paz, mais uma vez aqui, a SBB TV entrando no seu lar, no seu smartphone e nas redes sociais. Nós aqui, normalmente, não falamos muito sobre a Bíblia. Pelo contrário, falamos a partir da Bíblia e deixamos ela falar. Só que hoje nós vamos pensar e falar a respeito da causa da Bíblia. E por isso eu convidei o nosso secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil em São Paulo, meu irmão e amigo, pastor Paulo Moura. Obrigado, Paulo. Obrigado, prazer estar aqui, Natan. Obrigado por você estar aqui. Nós estamos gravando esse programa diretamente da sede nacional da Sociedade Bíblica em São Paulo, Tamboré. Ai, aprendi tudo certinho, você Tudo viu? certinho, já sabe o endereço de E a Sociedade Bíblica Secretaria Regional, onde fica? Fica na Tiradentes, ali na região central de São Paulo, próximo ao metrô Tiradentes. Pertinho. Desceu na Armênia, né? Desceu na estação Armênia. Desceu na andou Armênia, ali uns tem uma... 200 metros. Para quem é do interior, como eu, né, para conhecer as coisas aqui, fica mais difícil. Mas é só você pegar o metrô e falar Armênia. Armênia. Desceu. Chegou. Nós estamos Onde que é a Sociedade Bíblica? A gente está lá. Tá lá. Muito bem. Qual a estrutura que hoje a Secretaria desenvolve para fazer o trabalho da causa da Bíblia? Bom, hoje nós contamos com a gráfica, né? Nós temos a gráfica, toda essa estrutura que desenvolve o material bíblico que chega, né, na sociedade. Nós temos aí as regionais que fazem a distribuição. Então são 9 regionais em todo o Brasil. São Paulo aqui cuida da distribuição tanto de São Paulo como Mato Grosso do Sul. Pega os dois estados ao mesmo tempo. Os dois estados ao mesmo tempo. É o maior, então, a maior distribuição da América Latina fica por conta da secretaria que você comanda, é isso? Nós temos aí uma responsabilidade muito grande. Ou seja, abrange todos os municípios do interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, sim. Você está viajando toda hora, então, Paulo? Bem menos do que eu gostaria, porque a gente está solidificando o trabalho, né? Então, iniciei agora, faz 8 meses que nós estamos na Sociedade Bíblica, então, assim, é muito de conhecer, é uma nova realidade para mim. Então, assim, nós estamos aí criando relacionamento com pastores, porque nós não fornecemos, nós só não cuida da venda em si, não é só vender. Então, nós temos manter a questão dos programas sociais, mostrar o lado institucional da Sociedade Bíblica, cuidar disso, né? Então, são várias frentes de trabalho, não é apenas, vamos vender, não. A Sociedade Bíblica tem um outro estilo de trabalho, tem uma outra formatação. Então, nós fazemos viagens sim, já fui a Mato Grosso do Sul, Campo Grande ali, é um local muito bom, muito frutífero, né, de trabalho pela causa da Bíblia. Então, nós temos aí um grande desafio pela frente. Como diretório da Sociedade Bíblica, que eu faço parte, como vice-presidente, aliás, foi você que, inclusive, comandou a eleição. Como o diretório contribui para o trabalho de uma secretaria? Olha, nós não fazemos nada sozinho. O diretório, ele acaba tendo aí a responsabilidade de, junto com o secretário, estar divulgando os trabalhos e a missão pela causa da Bíblia. Então, assim, é um papel extremamente importante, né? Fazer parte do diretório é fazer parte da Sociedade Bíblica, né? Absorver sua cultura de, nós temos aí o dever de falar da Sociedade Bíblica junto às igrejas, nós temos que apoiar a causa da Bíblia, então conscientizar as pessoas. Então o diretório, tanto aqui em São Paulo como lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tem essa responsabilidade. Assim, é importante dizer, né? Você abrange 2 estados, mas são 2 diretórios, um para São Paulo e Mato Grosso. Sim. Todas as áreas que envolvem a secretaria, a área social, você tem lá uma assistente social para te dar um apoio logístico. Isso. E não só isso, fazer convênios, é isso, Paulo? Isso mesmo. Como é que você pode nos dar um grife disso? Bom, nós temos a Tatiana, nossa promotora de ação social, ela cuida da parte da parceria, né, de formação de parcerias com organizações sem fins lucrativos, né, para utilizar o nosso material justamente para que as pessoas sejam alcançadas através da palavra. Nós temos aí materiais que trabalham com drogados. Por exemplo, Cracolândia. Cracolândia. Na capital. Sim, na capital. E aí você faz um convênio com uma ONG que trabalha na Cracolândia. Isso. A Sociedade Bíblica não vai lá diretamente, vai distribuir, não vai pegar os funcionários. Não. A causa da Bíblia é o apoio. Sim, exatamente. Então você vai lá
ele chega em manter contato, essa ONG, com a Secretaria Regional, Sim. e aí você formula um convênio e eles começam a ter aí a experiência de trabalhar com a sociedade bíblica. Exatamente. Ou melhor, ao contrário, a sociedade bíblica Isso. trabalhar com eles em loco, é isso? Exatamente. E aí, disso através da distribuição de literatura, né? Então, nós temos essa frente de trabalho, nós temos aí a distribuição da Bíblia, né? Bíblia em Braille. Então, nós já firmamos convênios com algumas prefeituras. Exemplo, Cosmópolis foi uma que esse ano nós tivemos lá, junto ao prefeito, e entregamos um exemplar da Bíblia, né? Da Bíblia em Braille. Então, assim, foi um momento muito gratificante, porque a cidade esperava isso, né? Então é muito interessante, então é enriquecedor, e você vê a importância, a relevância da Bíblia e da sociedade bíblica na nossa sociedade. A Bíblia é um canal de transformação de vidas, então você percebe que assim, você é bem recebido, você tá oferecendo, ou as pessoas estão recebendo algo que realmente isso aqui vai mudar a minha vida. Eu vou pegar esse gancho que você está falando, porque aproveito então para fazer um convite aos gestores públicos, né? Prefeitos, Câmara Municipal, para entrar em contato com a nossa Secretaria Regional, quem sabe aí nesse convênio, nessa parceria para a biblioteca, o uso de uma Bíblia em Braille. Sim. Que, inclusive o professor Rudy já esteve aqui conosco, uma Bíblia que é feita em volumes, né? Sim. Pelo tamanho dela, Sim, pela desenvoltura dela. E grande parte das pessoas não sabe que a Sociedade Bíblica faz esses convênios e colabora no município, né, Paulo? Exatamente. Todo esse trabalho, Natan, é importante dizer que ele é sustentado de diversas formas. Através de, né, que aí entra como é que você ajuda a SBB. Através das vendas, quando você compra uma Bíblia. Perfeito. Né, ou quando você faz uma doação também. Então, como é que eu posso contribuir pela causa da Bíblia? Eu quero fazer parte disso. Você pode chegar na região São Paulo, ligar na sociedade, qualquer telefone disponível na Sociedade Bíblica, todo o nosso material tem os telefones de todas as regionais, dependendo de onde você estiver, aí você fala, como eu posso contribuir pela causa da Bíblia? Eu quero ser parceiro da Sociedade Bíblica. Você pode contribuir através de uma oferta espontânea, ou você pode também estar recebendo algum material de evangelismo também. Então tem diversas formas de você... A primeira delas, a mais importante, que é imprescindível, que é orar. Nós precisamos da oração dos irmãos. Muito bem colocado. Então, assim, isso é fundamental. Até, né, o diretório é importante para estar indo lá, já se dispôs a estar indo na Regional São Paulo, por exemplo, para estar orando conosco, né, porque nós não estamos vendendo um produto, nós estamos disponibilizando a palavra de Deus. Então, quando você abre, isso aqui não é apenas um amontoado de folhas com qualquer escrita, não, é a palavra de Deus. E a luta da causa envolve muito mais do que simplesmente fazer contatos. É bom deixar bem claro isso, que muitas vezes nós temos uma Bíblia voltada como essa ao jovem, que patrocina uma Bíblia em Braille. Exatamente. Ou uma Bíblia que, vendida para os jovens, patrocina uma Bíblia de um mutirão. Exatamente. Que você venha fazer para a evangelização, correto? Sim, correto. Quer dizer, não existe, como o professor Rudy falou, a matéria do lucro em si. Sim. O lucro é a causa da Bíblia. O lucro é a causa da Bíblia. Estou correto? Avaliado desse jeito? Está corretíssimo. Então, como o nosso diretor, o reverendo Erni, diz, né, que a Bíblia é para todos, para aquele que pode comprar e aquele que não pode comprar. Então você tem um material, por exemplo, desse nível aqui, que é para um jovem, que é feita para uma linguagem juvenil, né? Então a proposta dela tem uma proposta aqui que é feita para um público específico. Então, quando você adquire uma Bíblia, né, se você pode fazê-lo, então, evidentemente, todo o lucro, para quem que vai esse dinheiro aqui? Vai para o fulano A, B, C. Não, isso aqui vai pela causa da Bíblia, que é reinvestido, né, em programas de distribuição da palavra, como, por exemplo, o Bíblia em Cada Casa, como, por exemplo, a Bíblia em Braille. Então, são formas que nós temos de captação de recursos para sustentar esses programas. Então, programa de doação de Bíblia em Braille, doação de Bíblia para tratamento de dependentes químicos. Tudo isso é feito através, em parte, das vendas, mas também em parte
de contribuições voluntárias. Nossa sede, nós temos inclusive um auditório, né, que você Sim. disponibiliza não só para instituições da ONG e também as igrejas, é isso? Isso mesmo. Você tem uma rotina ali, Paulo. Sim. Conta um pouco dessa rotina. Então, bom, a Regional São Paulo, nós temos ali o espaço do escritório, nós temos o auditório que está disponível para as igrejas estarem fazendo seus trabalhos ali, fazer encontros de liderança, isso é muito importante. É um desejo que eu tenho de reunir pastores de diversas denominações. Isso é importante você estar falando, porque muitas vezes o pessoal se desloca do interior e não tem onde se reunir com algum pastor, algum teólogo, algum professor, está ali no auditório, à disposição. E salas também, né, Paulo? Exatamente. Então nós temos ali um espaço muito bom, amplo, né, que cabe ali de 80 a 100 pessoas, que está disponível. Sempre tem um cafezinho, que eu sei. Sim, tem o cafezinho lá da dona Sônia, que é famoso, né? Então, assim, a gente tem ali um espaço de agregar as pessoas, né? Trazer as pessoas para perto da sociedade bíblica, né? Principalmente a liderança, que são aqueles que vão ter consciência, né? Que tenha consciência da importância da palavra e precisa educar o povo. O pastor, o líder, ele tem essa função de educador também, né? De educador, de discipulador, né? Por assim dizer, né? A maioria das pessoas não entende que a sociedade bíblica não pertence a uma igreja, né? Imagina que tem um A ou B, uma denominação por trás. E não, é um conjunto de pessoas que são adoradores do Senhor Deus e que querem fazer com a causa da Bíblia. Qual a dificuldade maior que você sente indo para o interior, vindo até passar pela experiência, uma experiência que você sente, a dificuldade de colocar a palavra do Senhor? Qual é? Eu creio que quando você necessita de juntar diversas denominações, né, e a sociedade bíblica Eu estou te provocando para isso. E a sociedade bíblica tem um papel de ser neutra nesse processo. Né? Então, assim, você é presbiteriano, você é batista. Não, nós trabalhamos pela causa da Bíblia. A Bíblia ela é feita para todos. Então, nós não Isso temos... é muito interessante, né? Exatamente. Eu sinto nós dois já tivemos em reuniões aí que o pessoal fica olhando para nós e fala, de onde vocês são? Nós somos da sociedade bíblica. Exatamente. Então, agregar essas pessoas que têm opiniões diferentes, né? Às vezes alguma divergência doutrinária, né? Que cada denominação tem as suas particularidades. Então, assim, reunir isso, né? Fazer com que as pessoas se unam por uma causa comum, isso é o grande desafio. Podemos afirmar que o secretário regional, como diretor, também faz esse elo de ligação? Sim. Podemos afirmar isso, né? Pode afirmar. Com certeza, porque senta todo mundo, adventista, presbiteriano, assembleia, e vamos discutir Bíblia e a causa dela, como chegar até lá a ponta, é isso? Exatamente. Bom, eu estou encerrando esse primeiro bate-papo aqui, esse primeiro bloco aqui com o nosso Paulo Moura. Você que quer acessar o nosso site é sbb.org.br e o nosso e-mail para entrar em contato com o Paulo e todos aqueles que aqui estão passando no programa da SBB TV é webmaster@sbb.org.br. Nós voltamos agora com os projetos de evangelização da Secretaria. Estamos de volta aqui com a SBB TV, apresentando mais um programa. Ao meu lado, Paulo Moura, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em São Paulo. Nós estamos aqui conversando justamente sobre a missão e estrutura da Sociedade Bíblica. Você que quer acessar o nosso site é sbb.org.br ou enviar um e-mail webmaster@sbb.org.br. O Paulo fez menção no primeiro bloco de um telefone que eu agora disponibilizo para você, 0800 7278 888, para entrar em contato com a Sociedade Bíblica. E as redes sociais, Facebook, enfim. Você que está nos assistindo pelo celular ou pelo seu notebook, vai saber que nós estamos aí em todas as redes sociais. Paulo, voltando um pouco ao assunto do primeiro bloco. Como nós podemos afirmar essa sustentação que a Sociedade Bíblica dá aos escritórios regionais? De que maneira esse aporte é dado a vocês? Bom, ele é feito através das vendas, né, de Bíblias,
E toda a literatura, tem folhetos, tem uma série de materiais acadêmicos também, que você, né, quando você adquire, você está apoiando a causa da Bíblia. Uma outra forma de contribuir conosco é também através de doação. Você pode doar nos diversos programas que nós temos ali para sustentar a causa da Bíblia. Mas especificamente nós da Sociedade Bíblica não temos uma igreja, uma denominação sustentando ou apoiando? Não, a Sociedade Bíblica é uma organização que não tem nenhuma igreja. Atendemos a todas as denominações, então nós não temos um vínculo, um vínculo uma com uma só. Né? Nós atendemos a todas. Então a Sociedade Bíblica foi feita pela igreja, foi constituída pela igreja, e para ela que nós servimos. Né? Nós servimos Esta é a causa da Bíblia. Eu estou fazendo essa pergunta para entrar no mérito da seguinte: na nossa região São Paulo, principalmente, existem várias escolas de teologia, de ensino, de discipulado. Como a Secretaria, a Sociedade Bíblica age nesse momento em apoio a elas? Bom, nós fazemos aí a publicação de material, não só da Bíblia, mas material acadêmico de apoio, né, ao estudante da Palavra de Deus. Bíblias de estudo. Bíblias de estudo, Bíblias em línguas originais, atlas geográfico. Então, são diversos livros, né, que nós temos que dão apoio a enciclopédia, Novo Testamento Interlinear. Temos aí também um trabalho... Dicionários, concordâncias. É um leque. Bíblia todos hebraica, eles sim, colaboram para que a gente continue fazendo projeto social, é isso? Exatamente. Tudo isso contribui para que a causa da Bíblia seja mantida. Né? Então, nós temos aí uma gama muito grande, não só de Bíblias para todo tipo de gosto, né? Bíblias que vão para um público específico. Você tem uma Bíblia do pregador pentecostal, é um lançamento, então é um material para quem tem interesse nesse tipo de linguagem. Né? Então é uma Bíblia que tem pregação, tem também ali um mini curso acadêmico. Também nós temos aí uma Bíblia, por exemplo, uma Bíblia voltada para o jovem. Eu quero distribuir a palavra, como é que eu faço? Eu posso também adquirir um material para distribuição gratuita da palavra? Tem. Nós temos uma Bíblia em que esse ano foi lançada, inclusive, com o propósito de trabalhar temas gerais. Então, são valores, né? Valores bíblicos, como trabalho, perdão, sabedoria, esperança. Então, alguns temas que você pode estar trabalhando na distribuição, com a distribuição da palavra. Nós temos uma Bíblia aí também com um preço bem acessível. Eu também já vi igrejas recorrerem a você lá na secretaria para fazer uma Bíblia, por exemplo, de homenagem de anos de aniversário da instituição. Também isso é possível, né? É possível. É um trabalho que é muito bem feito, né? Tem um setor dentro da Sociedade Bíblica que faz esse trabalho. Faz a criação, a capa, etc. Uma Bíblia, que a gente fala Bíblia de afinidade. Bíblia de afinidade, isso, perfeito. Que faz um trabalho ali personalizado para a igreja, em comemoração, né? Então, tudo isso voltado para quê? Voltado para a missão, né? Ou seja, que a Bíblia seja um instrumento de sustentação dessa missão, dessa própria igreja. Então, ou seja, quando você vai contar a história da tua igreja, você vai contar junto com a Bíblia. Então, dá ali um reforço muito grande, né? Dá uma seriedade muito grande. E até porque aquele que o recebe vê o nome da sua instituição, fala, poxa, é uma Bíblia ligada àquela que eu frequento. Paulo, vamos falar agora especificamente de um projeto que nos leva a acreditar que vai movimentar o Brasil. A Bíblia em cada casa. Sim. O professor Rudy já falou, Gilvan e outros que já compareceram a esse programa. Como especificamente a secretaria que você comanda em São Paulo e Mato Grosso poderá ajudar nesse projeto da distribuição? Eu estou querendo fazer uma referência bem didática àquele que está nos ouvindo e vendo, o líder, o pastor presbiteriano, o diácono, de como ele pode se socorrer da secretaria para que possamos fazer esse mutirão, posso chamar assim? Sim. Bom, como você pode ajudar? Nós fazemos um trabalho bem regionalizado, né? Então, você pega uma cidade, a ideia principal é você pegar uma cidade ou um bairro e você trabalhar justamente o que nós conversamos anteriormente, trabalhar com várias igrejas
em que você possa distribuir a palavra em cada casa. Então nós temos aí o programa Bíblia em Cada Casa, Sim. né, que já tem algumas cidades que estão avançando, como Pindamonhangaba, é uma cidade que tem avançado nesse programa, né, onde as igrejas se reúnem justamente para discutir como é que nós vamos desenvolver esse trabalho. Onde entra a Sociedade Bíblica do Brasil? A Sociedade Bíblica entra como apoio e também o fornecedor Parceira no fornecimento do material. Isso, exatamente. Paulo, eu gostaria que nós firmássemos agora, já que estamos apresentando esse programa na TVC Bauru, como a secretaria, que você comanda, a Secretaria Regional da Sociedade Bíblica de São Paulo, poderá nos ajudar nesse movimento que vamos iniciar em Bauru, a Bíblia em Cada Casa. Sim. Natan, nós vamos trabalhar em conjunto. Vamos estar eu, você, toda a equipe da Regional São Paulo, da sede. Vamos ter o apoio do promotor institucional master, aí, que é o Gilvan. E vamos estar contando com toda a igreja, com o bispo de Bauru, né, que está lá. Porque queremos também que a Igreja Católica Exatamente, participe disso, né? Porque nós não temos denominação. Então, nós queremos que todos participem, né? É imprescindível que todos que amam a palavra de Deus, que participem desse momento. Adventista, batista, presbiteriano, metodista, né, as comunidades que hoje são tantas ali em todo o Brasil, né, mas essa região também, nós contamos com a participação de todos. Então, pentecostais, neopentecostais, aquele que ama a palavra de Deus, que participe junto conosco aí desse grande movimento. Então, é um movimento que vai ser feito, vai ser fácil? Não, é desafiador. Vai ser desafiador para a igreja, porque nós precisamos dela. A causa da Bíblia é desafiadora. Desafiadora, exatamente. Então, é você falar assim, olha, eu quero disponibilizar em cada lar da cidade de Bauru uma Bíblia. Eu quero transformar essa cidade com a palavra de Deus. E aí não pode ter barreiras. A gente não pode ter barreira, porque é o bispo. Não, nós temos que contar com todos. Nós temos que contar com a liderança das igrejas. Perfeito. Né, que nós vamos nos reunir, seja em alguma igreja, num salão. Da igreja pequena a grande porta. Exatamente. Sem placa. placa de igreja, sem restrição de estrutura, mas juntarmos todos aqueles que tenham o desejo de contribuir com essa causa. E aí nós vamos sentar, conversar, discutir a melhor maneira de trabalho. Os conselhos de pastores. Os conselhos de pastores, que são importantíssimos, são formadores de opinião, são pessoas que se reúnem, evidentemente, para confraternizar, mas também para discutir ações. O desafio é nós levarmos uma Bíblia aproximadamente desse modelo, é isso, Paulo? Isso aí. Em cada residência de Bauru. Não só nas residências, hospitais, presídios. Temos aí o IPA aqui em Bauru. O desafio, eu convido a você, líder, pastor, presbiteriano, discípulo de Cristo, a somar forças com a sociedade bíblica e que nós possamos fazer esse trabalho de evangelização em toda Bauru. O Paulo vai estar conosco, reunindo com vocês, com a mídia. Eu convido mais uma vez o Jornal da Cidade, o Renato Zade, a participar desse multirão. Né? Hoje nós estamos tão desacreditados, as pessoas estão em depressão, né, Paulo? Sim. Não encontram aonde podem se apoiar e nós vamos poder facilitar, pelo menos com uma palavra sagrada que é a Bíblia nossa. Eu acredito que faremos um trabalho excepcional em Bauru e região, graças ao seu apoio também, ao do Gilvan e de toda a Sociedade Bíblica Nacional, que está imbuída em fazer esse trabalho com o diretório da Sociedade Bíblica, no qual sou vice-presidente, e você como secretário. Que Deus nos dirija, né? Amém. Com Amém? certeza. Bom, você que quer entrar em contato conosco, líder, pastor, por favor, anote nosso e-mail, webmaster@sbb.org.br ou o telefone 0800 7278 888. Estaremos eu e o Paulo, como também a TVC Bauru à disposição, nos colocando à frente desse mutirão cristão.
envolvendo, como o nosso Paulo aqui falou, todas as lideranças eclesiásticas de Bauru. Eu conto com você. E para encerrar, eu faço menção a ela, que é a figura central desse programa da SBB TV, a Bíblia. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16, 17. E diz assim a palavra do Senhor: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Que a graça do Senhor esteja em cada lar. Obrigado. Todos que trabalharam na produção deste projeto foram voluntários pela causa da Bíblia.